Muito bem, gente. Eu tenho um testemunho maravilhoso para contar para vocês. Eu tenho orado muito pelas noites de sono na minha casa. E a gente teve um rompimento, a gente teve uma conquista enorme na nossa vida. Algum tempo atrás, casei com a minha querida, digníssima esposa. E uma das primeiras coisas que aconteceu foi que antes dela dormir, ou antes dela adormecer profundamente, ela tem alguns piripaques. Né? Então, por exemplo, vocês conhecem o Werner, que é meu primo, e é um dos líderes aqui da igreja. E ele tem um outro primo, que é meu cunhado, por sinal, chamado Klaus. E os dois inventaram um fenômeno chamado Claver. Clá de Klaus e Ver de Werner. O que acontece? O Klaus e o Werner, tem uma coisa que acontece com eles no momento pré-dormium e pós-cordium. Ou seja, antes de adormecer, pré-dormium, que é o nome latim que eles deram para o fenômeno, e pós-cordium, que é depois que acorda. Mas ainda está naquele momento meio grogue. E, por exemplo, o Werner, uma vez, ele falou com a Betina e perguntou: "Você quer um sanduíche?" Dormindo, né? E aí a Betina pergunta: "Quero um x-salada." E o Klaus, ele tem os momentos também de lucidez dele. Uma vez ele estava dormindo e o Guilherme, filhinho deles, teve bem pequenininho, começou a chorar, e a minha irmã cutuca ele e diz assim: "Klaus, pega lá o Guilherme." E ele vai lá e pega o Guilherme, traz para a cama e bota junto com a Mônica, com a esposa dele, para ela cuidar dele. Aí os dois adormecem de novo. Aí dali a pouco a minha irmã cutuca ele de novo, só que era para outra coisa. Ele levanta todo grogue, né, naquele pré-cordium, pós-dormium, sei lá, alguma coisa assim, e vai até o berço de novo, só que o piá não está no berço. E ele pega o travesseiro. E traz o travesseiro, assim, ele lembra ainda do seguinte, ele pegando na pontinha, nossa, que orelha esquisita, né? Pega na pontinha e vai entregando bem devagarinho. Daí minha irmã: "O que você está fazendo, Klaus?" Ele, Aí ele vai acordando aos poucos. E assim a minha experiência com a minha esposa tem sido parecida. Só que ela tem uma característica muito engraçada, que ela tem uma mira. Posso estar na posição que eu estiver, ao lado contrário, ela vira para o lado e agarra bem no meu pulso. E o que ela fala? "Roubaram!" Algo incrível. E sempre assim, roubaram. Uma vez ela estava com a mãe dela na praia, aí as duas dormindo no quarto lá na praia. Aí a minha esposa, a Cris, assim: "Mãe, roubaram as joias!" Aí a minha sogra: Mas como?" As duas meio dormindo assim, né, meio grogue, né? É genético, gente, é genético, cuidado. Só que eu comecei a falar assim: "Deus, o Senhor é poderoso para transformar esta situação da minha casa." E, gente, eu falei: "Deus, tem que diminuir esse negócio." E, gente, pasme, Deus respondeu minha oração. Sabe o que está acontecendo lá em casa agora? Uma dessas noites aí, a Cris assim para mim, agarrou meu pulso de novo certinho e vira assim: "Ronald, percebeu que estão nos roubando aos poucos?" Mas, gente, pelo menos não roubaram, entendeu? Estão aos poucos, dá tempo da gente resolver, intervir na situação. Então eu posso levantar no meio do sono, do pesadelo dela, e ir lá matar o bandido. Eu posso resolver a situação. Melhorou muito a situação lá em casa. Queria agradecer a Deus porque realmente essa história vale a pena sentar e, tomar um café e refletir, né? Gente, é assim, quando você pega uma foto e você começa a olhar a foto e você começa a olhar nos olhos das pessoas, eu não sei o que você sente, mas muitas vezes eu fico emocionado. Eu olho para a pessoa, olho nos olhos da pessoa e eu não sei o que acontece, mas é muito forte, é uma emoção muito forte.
Quando você vai olhar para a pessoa direto depois, você não consegue olhar muitos segundos. Mas na foto, eu não sei o que acontece, mas emoções vêm à flor da pele. E na nossa série sobre cosmovisão, uma das coisas que a gente comentou é: ame o mundo, e está nesse cartãozinho que vocês estão. Se você não pegou, pega na cadeira do lado. E aqui diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, logo eu devo amar ao mundo. Mas na própria Bíblia, numa outra passagem, diz assim: não ameis ao mundo e nem as coisas que estão nele. Quer dizer, que confusão é essa? Como é que eu posso resolver um problema desses? Eu estou lendo a Bíblia, estou começando a tentar me relacionar com Deus. Dizem que a Bíblia foi divinamente inspirada, e aí eu começo a ver essas contradições. E é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com vocês, para a gente tentar resolver um pouquinho certos conflitos. Então, está aí uma foto e você vê algumas pessoas, algumas delas conhecem a Deus profundamente, outras delas não estão nem aí com Deus, e algumas estão, talvez, poxa, eu gostaria de me relacionar um pouquinho mais intimamente com Deus. Cada um de nós está numa fase, numa jornada. Então, amar o mundo, abandonar o mundo, o que eu faço? Como é que eu lido com esse barulho na minha cabeça? Deixa eu começar um pouquinho mais para trás. Então, ame o que Deus ama, na verdade a minha intenção com você. O que eu mais quero é que você se alinhe com Deus e comece a ter gosto parecido com o dele. E você vai perceber que vale a pena. Agora, amar um assunto significa você se aprofundar um pouquinho mais nele. É você mergulhar dentro desse assunto. Então, por exemplo, a Juliana, ela faz marketing lá no Positivo, né? É isso? Marketing e publicidade. Muito bem. E ela começou a gostar do cinema. O que ela fez? Decidiu ir para Los Angeles e fazer alguns cursos. O fato dela se apaixonar por um assunto, por algo, faz com que ela deseje se envolver com esse assunto. Cada um de nós deseja conhecer algumas coisas que a gente ama. Alguns de nós gostam do café, alguns de nós gostam de cozinhar, alguns de nós gostam de algum tipo de esporte, alguns de nós gostam de ler. E assim a gente vai amando certas coisas e a gente vai se aprofundando nesse assunto, a gente começa a se vestir disso. Então você começa, por exemplo, gostar do mergulho, daqui a pouco você está comprando todos os aparelhos, inclusive o barco, para poder ir mergulhar cada vez mais. Porque você ama o assunto, você se veste do assunto, você se enfia de cabeça no assunto. E o teu desejo é realizar alguma coisa com aquilo com o qual você está apaixonado. Se você ama cozinhar, você deseja fazer comida, não apenas para você, mas para mais pessoas. Então, quanto mais eu amo alguma coisa, mais eu quero extrair coisas disto. E assim, nós vemos o próprio Deus começando uma jornada lá na eternidade, começando a imaginar um certo mundo, um certo universo, onde você e eu vivemos. E pelo fato de ele amar esse projeto, ele deseja alcançar algumas coisas. E me permita ler para vocês algumas coisas que Moisés deixou escrito, explicando o que Deus havia explicado para ele. Então, Gênesis 1, versículo 1. E você vai lendo esse capítulo em Gênesis, você vai chegando no versículo 28 e diz assim: eu fico imaginando Adão, escutando uma coisa dessa. Ele dá uma olhada para Eva e diz: é lógico, né? Vou ser fértil e vou multiplicar mesmo. Né? Não tem roupa, não tem nada que nos impeça. Estamos aqui, só nós dois. É lógico que eu vou praticar o assunto, né, esse mandamento. Sim senhor, com certeza, deixa comigo. Aliás, eu fico pensando, alguns casais que eu conheço, não vou dizer os nomes, mas eles gostam de dormir nus. Então, fica tudo mais fácil. Eu diria para os casais, né, para praticarem o princípio de Adão e Eva, tá? Vale a pena, acho que é interessante. Lá em casa não funcionou isso ainda, mas eu gostaria de incentivar a todos, a todas, né, que façam isso. É bacana, deve ser bacana, né? Deve ser bacana.
sei lá. Mas enfim. Mas continuo eu com o microfone achando que vale a pena essa estratégia de fazer o que Adão e Eva faziam. Obedeciam a Deus profundamente, né? Multiplicavam-se, faziam as coisas, enfim, encham, dá-lhe filho, né? Isso não precisa fazer, chega. Então Deus, ele cria algo, ele ama tanto aquilo lá, ele quer ver aquilo lá gerando resultado. E ele passa para você e para mim uma incumbência, passa para Adão e Eva uma tarefa, para começar a dominar sobre a terra. E o que você encontra? Passa um tempo, a raça humana, através de Adão e Eva, acabam desobedecendo a Deus. Chega um ponto em que Deus olha para o mundo e vê densas trevas, vê a raça humana totalmente perdida. Mas como ele ama muito a esse mundo, como ele ama muito a terra, ele decide entrar em ação. Pelo fato de ele amar tanto o ser humano, ele mesmo se torna um ser humano e ele vem à terra para fazer com que toda a nossa história seja resgatada, que você e eu possamos ser resgatados. E olha o que foi registrado pelo discípulo João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é interessante que sempre existe um motivo pelo qual ele pode dizer, eu amo a raça humana, eu amo este mundo. Mas ele sempre tem uma intenção já na sequência. Deus, ele quer que algumas coisas aconteçam com você e comigo. Deus quer que algumas coisas aconteçam aqui na terra. O desejo dele é que certos projetos, certas coisas que ele determinou desde o princípio, desde a criação, aconteçam. Deus continua desejando que a gente domine sobre a terra, mas faça as coisas do jeito certo, do jeito dele. Foi para isso que ele fez essa interferência, essa intervenção, enviando Jesus para resgatar as pessoas. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma consequência que Deus está buscando. Existe um motivo e uma justificativa para ele amar o mundo como ele diz que ama. Ele quer chegar em algum lugar com esse amor. E assim a gente vai podendo entender um pouquinho mais essa dúvida. Porque já na sequência na Bíblia você encontra o próprio discípulo João, que escuta essas declarações e escreve, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para morrer por nós, para nos salvar. Só que já na sequência, depois que Jesus partiu, João, ele escreve o seguinte: não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então como é que eu posso interpretar, como é que eu posso ler a Bíblia de uma maneira que eu não fique confuso? Você pode perceber entre as linhas ou por trás dos bastidores das cartas dos discípulos que existe uma intenção de Deus de realizar algumas coisas. Ele faz as coisas com um motivo. Ele cria o mundo com um motivo para que certos projetos aconteçam, que a gente domine sobre a terra. E aí isso não acontece, ele diz, olha, eu continuo amando o mundo, o que eu criei é bom, continua sendo muito bom, e eu preciso que a raça humana volte a dominar sobre a terra do jeito certo. Existe um motivo. E aqui, quando você vê o apóstolo João falando, escrevendo essa recomendação, no fundo é o seguinte, ele está dizendo, não ame o mundo no sentido, as coisas que o mundo oferece, a cobiça, a luxúria, você querer sempre ter o último carro do ano, o carro mais caro, o carro mais isso, o carro mais aquilo, a casa, todas as coisas que nos prendem, nos trazem peso, faz com que a gente fique endividado, com que a gente fique preocupado com as coisas, sem necessidade, por simples ganância, por simples desejos de ter que ter algo a mais. Não tem problema algum você ter um bom carro, você ter uma boa casa, nenhum problema com isso. O problema é quando você começa a amar estas coisas, quando você começa a viver em função dessas coisas. E é isso que o apóstolo João está falando. É desse tipo de amor que ele está falando, que você deve fugir. Não ame esse estilo de vida.
Não ame essa cobiça pelas coisas, pela luxúria. É em relação a isso que o apóstolo João está falando. Não invalida aquilo que Jesus disse, aquilo que Deus falou desde o começo. Em momento algum você vai estar invalidando se você seguir exatamente o que está por trás dos bastidores. Então, quando você começa a perceber, existe uma passagem que diz, não ame o mundo, mas Deus diz, eu amo o mundo, você precisa entender que todas as vezes que Deus está falando, eu amo, já na sequência você vai perceber que Ele quer alcançar alguma coisa com isso. E quando João diz, não ame o mundo, é porque você vai ser alcançado e você vai ser dominado por várias coisas que o mundo oferece. Então, como é que você deve abordar, como é que você deve se aproximar desse assunto, amar o mundo? Aí você precisa voltar para aquilo que Jesus está dizendo. E olha o que ele mandou escrever. E o próprio João escreve. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então aqui você começa a perceber que existe um projeto. Existe algo que Jesus está falando. Ele nos tira, nos salva do mundo, desse sistema corrupto, e Ele imediatamente nos manda de volta. Ele nos resgata para nos enviar para fazer alguma coisa. Cada um de nós tem um projeto, tem algo que Jesus está desejoso em ver realizado sobre a terra. E já na sequência, Jesus ora por você e ora por mim. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. E aqui, gente, eu quero destacar um pouquinho a corrida de bastão. E aqui nós temos, na verdade, o seguinte. Gustavo, a mensagem deles chegou, pode ficar aí sentadinho. A mensagem deles chegou para vocês. Priscila, a mensagem deles chegou até você. E você creu. Acreditou? A mensagem de Jesus chegou até você, William. A mensagem de Jesus chegou até você, Simone. Até você, Lilian. A mensagem chegou. A mensagem, na verdade, o Evangelho é uma corrida de bastão. A gente está correndo, estamos todos correndo essa corrida. A mensagem deles chegou até você e chegou até mim. Está na nossa mão fazer com que o Evangelho continue. Jesus, ele tem algo específico para você. Nós não nascemos todos crendo em Jesus, mas de alguma forma a mensagem chegou, essa corrida de bastão chegou até nós de geração em geração. Uma pessoa após a outra, acreditando, crendo, falando, anunciando, não tendo a vergonha de dizer eu creio em Jesus. Não tendo a vergonha de vez em quando ler a Bíblia e fazer perguntas. Não tendo vergonha de vir na igreja. Não tendo vergonha de conversar sobre o assunto. A mensagem deles chegou até mim. Mas para que ela chegue até a próxima geração, eu preciso carregar esse bastão. E eu preciso passar isso adiante. Você tem nas mãos esta responsabilidade. Presta atenção aí, presta atenção. Vinícius, está prestando atenção, Vinícius? Michael, ou o Vinícius vai pegar? Vou jogar no meio. Viu? Mas a gente derruba, mas depois pega de novo. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus está na nossa mão, nesta geração. Você e eu somos as pessoas responsáveis para que as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que jogam futebol conosco, que comem churrasco com a gente, que andam de bicicleta com a gente, nós temos o privilégio de poder passar essa mensagem para eles. Nós podemos fazer isso. Gente, imagine esta cena onde Jesus está olhando e ele vê você não tendo vergonha de passar adiante uma mensagem, passar adiante um versículo, passar adiante um convite para vir para a igreja. Quantas pessoas vão poder ser alcançadas
Pense como é que o apóstolo Paulo foi alcançado. Foi porque alguém estendeu a mão para ele. Jesus aparece para ele com uma luz forte, mas Barnabé estende a mão da comunhão e começa a explicar um pouquinho mais as coisas para ele, anda junto com ele. Alguém estende a mão e passa a mensagem. Jesus está crendo e já crendo na própria oração dele. Mas a minha oração não é apenas por esses aqui, pelos discípulos que eu tenho. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Ou seja, Jesus tinha certeza de que você e eu estávamos contados nesta previsão. Jesus tinha certeza de que a mensagem dele iria adiante, iria alcançar a gente. E ele tem certeza que você e eu temos condições plenas de passar essa mensagem da salvação adiante. Por quê? E qual é a mensagem? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas seja salvo. E é assim que funciona. É assim que nós podemos fazer com que o mundo seja melhor. Por mais que políticos terríveis estejam no poder, e Deus permita que eles sumam de lá de uma vez por todas, e voltem outros melhores, corretos, ainda assim, gente, o mundo não vai ser perfeito. Ainda assim é necessário que a mensagem de Jesus seja levada de geração em geração. E o bastão está onde? Está na nossa mão. Então, você e eu somos enviados de volta à sociedade. Ele nos resgata, mas ele diz, eu quero que você continue amando, mas amando com um propósito. E não simplesmente desejando as coisas que o mundo oferece. Não, eu quero que você volte para o mundo e você vá lá com a minha mensagem, para que você possa resgatar outras pessoas. E essa corrida de revezamento funciona e vai continuar funcionando, e depende de você e de mim continuarmos essa corrida. Somos enviados à sociedade para fazermos algo que foi dito desde o princípio: dominar, frutificar, multiplicar, crescer, a gente se espalhar por essa terra. Como pessoas quaisquer? Não. Como pessoas cheias do Espírito de Deus, como pessoas que estão carregando o bastão na mão, para levar e correr com vontade, correr com alegria, e levar essa mensagem adiante. Carregar a mensagem de Jesus. Então nós temos que começar a perceber a Bíblia, as cartas que os discípulos escreveram, que o apóstolo Paulo escreveu, começar a perceber que o coração de Deus é bom, o coração de Deus está voltado para fazer o bem para a raça humana. Você precisa perceber que o caráter de Deus e o coração de Deus tem um jeito, ele não muda. Então você tem que ler essas cartas dentro da Bíblia com os óculos num coração amoroso de Deus. O desejo que ele tem é de alcançar as pessoas, de resgatar as pessoas. Então não tenha medo de se enfiar na sociedade. Por quê? O próprio Senhor Jesus está nos enviando de volta. Olha só o que ele falou e o que Mateus escreveu. Jesus dizia assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, você é a luz do mundo. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vocês e encham vocês de elogio e encham a bola de vocês. Não é isso que ele está falando. Existe uma autorização para você fazer o teu melhor, para que você permita que pessoas percebam que Deus está junto com você. Para que as pessoas que te olham, que veem você em destaque, veem você num púlpito, veem você num alto monte, brilhando, fazendo coisas fantásticas, elas percebam, o cara está com Deus. Por trás desse homem, por trás dessa mulher, tem Deus. E eles vão glorificar quem? Eles vão glorificar ao Pai de vocês que está nos céus. Então é um mandamento de Jesus você ir até o mundo, você voltar para a sociedade. Você fugiu de lá, percebendo que é cobiça, caos, mentira, adultério, traição, roubo, assassinato, agressão, violência, e você percebe, meu Deus, eu preciso de ajuda. Esse mundo vai me engolir. Eu preciso ser salvo dessa geração. E Jesus salva você.
Mas Ele não quer você isolado de tudo e de todos, num bunker, escondido. Ele diz, não, peraí, você vai voltar para lá, você vai voltar lá para a sociedade, e você vai ser exatamente o que eu estou pedindo para você. Você vai ser luz, você vai pegar posição de destaque. Se nós temos queixas da politicagem, nós temos queixa da polícia, nós temos queixa de várias estruturas que existem no mundo, corruptas, a culpa é nossa, gente. A culpa é nossa. A gente é muito tímido, a gente se esconde. E a gente não assume a nossa posição. Nós temos que assumir os cargos que estão à nossa disposição, à disposição da sociedade toda. Está à disposição de todo mundo. Mas é impressionante que um grupo de 3, 5 pessoas, mas consegue fazer uma baderna, uma quebração inteira, e 1000 pessoas ficam retraídas e não conseguem. Existe uma passividade para coibir o mal, muito engraçada, muito esquisita, muito estranha, dentro de nós cristãos. E nós não podemos deixar isso acontecer. Jesus disse, eu quero que vocês tenham destaque, eu quero que vocês tenham holofotes bem fortes e iluminem bem alto, bem longe. Eu quero que as pessoas percebam que vocês estão fazendo isso. Mas não é para vocês ficarem com a glória, para eles perceberem que vocês estão comigo, que vocês estão com o Pai Celestial. E aí nós temos um outro versículo aqui que demonstra bem direitinho, às vezes, a cegueira que as pessoas têm. E às vezes a gente tem a cegueira, achando que nós somos alguma coisa. Então, em momentos que antecediam a crucificação de Jesus, Pilatos estava ali, falando com Jesus e achando que ele podia, por mérito próprio, dar liberdade a Jesus. E olha o que foi narrado aqui. Pilatos diz, você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Eu tenho esse poder, eu tenho essa autoridade. E Jesus, com muita tranquilidade diz, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Gente, o que você tem, você não tem porque você merece. Você tem porque de cima foi dado. Ok, você desenvolveu, se esforçou, bacana, joia. Mas quem te deu esse potencial foi o próprio Deus. Então é importante que a gente se lembre disso. Existe um porquê, existe um motivo por trás dos bastidores do porquê é que você tem o que tem. Existe um motivo por trás dos bastidores porque é que Deus criou o mundo. Existe um motivo por trás dos bastidores porque é que Jesus salvou a raça humana. Porque é que você se entregou a Ele. Existem motivos pela frente para você e para mim. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outra passagem ele diz assim, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então é importante a gente perceber que existe uma intenção, um objetivo, um projeto que Jesus tem para você e para mim. Nós temos talento, temos capacidades, temos inteligências, temos criatividade, temos várias coisas. Mas Ele quer que você use isso na sociedade para alcançar destaque. Mas fora isso, Ele quer que você também vá e faça discípulos. Que você pegue o bastão e leve a mensagem adiante. E não é simplesmente fazer assim, aquele brincar de mãe, né? Está com você e sair correndo. Não, é você realmente andar com a pessoa e fazer discípulos de Jesus. Por isso que a gente de vez em quando tem grupos, pequenos grupos, que a gente se encontra nas casas, para a gente poder discipular e ensinar um pouquinho mais aquilo que nós temos aprendido com Jesus. É passar realmente adiante, é realmente entrar num relacionamento de discipulado e começar a seguir Jesus juntos. Nós temos então esta meta, nós temos esse projeto por trás dos bastidores que Deus está nos passando. Eu quero que você perceba o seguinte, se estou numa posição ou um lugar, é para eu iluminar as pessoas que estão nesse lugar. Eu preciso trazer luz, eu preciso trazer algo
melhor para esse lugar. Eu preciso perceber que Deus me deu isso. E não sou eu o bambambam. Eu não sou o melhor, eu não sou o cara. Eu tenho algo que Deus me deu. Ele me concedeu isso. Eu preciso ser o melhor que eu posso. Eu não preciso ser o melhor, mas o que estiver ao meu alcance fazer, eu preciso fazer com toda a intensidade. Se eu for o melhor de todos, ótimo, não tem problema, mas não esqueça que existe um motivo. É para você glorificar a Deus. As pessoas precisam saber que você pertence a Deus. Não adianta você tentar fazer o melhor e continuar como agente secreto. As pessoas precisam saber que você tem um Deus. É muito importante isso. E, gente, vai dar uma satisfação enorme. Porque nós, humanos, não sabemos reter glória. Quantas pessoas, quantos artistas, quanta gente boa, cheia de talento, implode. Por quê? Não consegue reter tanto valor, tanta glória, tanta honra. A pessoa se perde. A honra e a glória não foi feita para a gente reter. Foi feita para a gente passar para Deus. Por isso, o meu conselho para você é, não seja um agente secreto. Comece a sair do armário, está na moda, né? Vamos sair do armário? Vamos sair do armário então. Tá bom, eu vou sair do armário. Eu acredito em Jesus. Meu Deus! Sério? Sério, eu acredito. Eu preciso sair do armário. Eu preciso dizer isso, para que as pessoas percebam. Então nós temos, por exemplo, a academia. Nós queremos fazer o máximo possível, o melhor possível na academia. É a melhor do mundo? Claro que não. Mas a gente se esforça para dar o nosso máximo, fazer o melhor. E assim deve ser você na sua profissão, como advogado, como dentista, como médico, como cirurgião, como fretista, seja lá o que for que você está fazendo. Que você faça de todo o coração, com toda a tua energia, com toda a tua capacidade. Tem potencial a ser desenvolvido? Vai estudar. Então se dedique lá, faça o melhor que se puder. Enquanto você não der o teu máximo, você não está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. E você vai ter um vazio dentro de você. Enquanto você não fizer tudo que é possível, naquilo que você recebeu de Deus, você vai ficar frustrado. Então, Deus nos chamou para duas coisas. Uma delas, para a gente ser o melhor que nós podemos ser. Alcançar o máximo do nosso potencial. Pôr isso tudo em prática. Uau! Puxa, eu me sinto realizado, mas ainda falta alguma coisa. A outra coisa, o que é? É você carregar a mensagem do Evangelho. É você carregar o bastão da mensagem, para que a oração de Jesus continue funcionando, de geração em geração. A hora que você passa adiante a mensagem de Jesus, você se completa. Você está fazendo as duas coisas que o Criador do Universo quis que você fizesse. Você está sendo 100% satisfeito. Você está sendo 100% fiel àquilo que Deus chamou você para ser. Então nós somos enviados para resgatar e somos enviados para iluminar e fazer o melhor. Eu quero que você perceba o seguinte: o que você pode fazer como pessoa para quem está ao seu lado? Lógico que eu posso dar comida. Aliás, esses dias eu fiquei muito indignado. Tem um rapaz que ele criou um ponto ali numa certa rua e ele começou a fazer o seguinte: chegava na hora do almoço, religiosamente ele estava ali naquela esquina. Ele fazia assim, ó: me dá um troquinho, eu vim aqui só para pedir um dinheirinho. E o cara fazia certinho, gente, perfeito. E a gente dava um dinheirinho. No dia seguinte, passo pelo mesmo lugar, tá lá o cara, mas olha, igualzinho, gente, igualzinho. Dei mais um troquinho. No terceiro dia, eu passei numa outra rua, estava ele andando assim, ó. Mas olha, eu quase atropelei ele para ele ficar assim, ó. Não deu para atropelar porque eu fiquei com a consciência pesada antecipadamente. Mas se você pode fazer alguma coisa para o seu próximo, uma das melhores coisas que você pode fazer como amigo é oferecer Jesus. E a outra coisa que você deve fazer como pessoa é ser profissionalmente o melhor possível. E assim você vai conseguir começar a amar aquilo que Deus ama. Você vai começar a ser mais intencional na sua vida.